Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os principais aprendizados que eu tive ao longo da vida. No outro vídeo eu comentei que eu queria fazer um vídeo com os principais aprendizados ao longo de 41 anos. Pois é, 41 anos é muito tempo. Então eu decidi separar e fazer em alguns vídeos. Esse primeiro vai ser os 8 principais aprendizados que eu tive até os 20 anos. Quando eu olho para trás e eu fico imaginando aquilo que foi mais importante na minha formação, então são esses aprendizados. O primeiro, trabalhar desde cedo. Eu acho que isso foi muito importante para aprender a dar valor no dinheiro e para ir construindo a mentalidade que eu tenho hoje. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos eu já plantava para mim, já tinha as minhas plantinhas lá na horta do meu pai, porque meu pai plantava verdura para vender. Então, desde muito cedo eu sempre trabalhei. Com 16 anos eu já saí de casa para trabalhar fora. Já tinha trabalhado em casa de família com 15 anos, que aí acabei desistindo para poder continuar os estudos, que os estudos sempre foram uma prioridade para mim. Mas o trabalhar desde cedo foi muito importante, colocando o trabalho junto com os estudos. E aí, aproveitando, o segundo aprendizado foi focar nos estudos. Ter sempre os estudos em mente, porque a visão que eu tinha naquela época, que a única coisa que poderia melhorar a minha vida seriam os estudos. Que eu poderia sair daquela realidade onde eu estava, que era uma realidade bastante pobre, para ter uma vida melhor, eram através dos estudos. E com isso eu foquei nos estudos a vida inteira. Então, eu acho que isso é um segundo aprendizado muito importante. Terceiro aprendizado, aproveitar o tempo em aula para fazer as atividades. Gente, eu assim levava muito pouco tema para casa. Cada segundinho que tinha em aula eu estava fazendo. Eu lembro das professoras passando os exercícios no quadro e eu fazendo os exercícios ali em aula. Na faculdade já foi um pouco mais difícil, porque normalmente eram listas de exercícios para a gente levar para casa. Então eu não conseguia aproveitar o tempo em aula, mas aproveitava muito o tempo vago que tinha lá na faculdade, entre uma aula e outra, aquele intervalo do almoço. Então eu sempre fui muito de aproveitar o tempo na escola para fazer as atividades da escola e não precisar levar um monte de coisa para casa. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, porque o conhecimento está fresquinho ali na cabeça. Em segundo lugar, porque assim a gente consegue se dedicar às outras coisas em casa, inclusive o trabalho. Já que eu disse que um dos princípios assim que eu achei importante foi o trabalho desde cedo, eu conseguia focar no trabalho porque eu tinha feito as atividades já em aula. Fazer faculdade assim que eu terminei o ensino médio. Esse aprendizado, eu acho que assim, eu sei que muitas vezes os alunos, eles querem muito um curso e aí eles fazem para aquele curso e eles não passam. E aí eles ficam fazendo cursinho no outro ano e no próximo ano tentam de novo. Eu defendo muito a ideia de entrar para a faculdade. Para quem quer fazer essa carreira acadêmica, se formou, entra para a faculdade. Ah, mas eu quero fazer odontologia e eu não consegui. Bom, entra para um outro curso que possa ser meio afim e fica cursando a faculdade, para não perder o ritmo de estudos e para não ser aquela pressão tão grande no próximo ano quando for prestar vestibular de novo. Porque é bem complicado, assim, dessa função eu vejo pelos alunos e para mim foi muito bom eu ter conseguido entrar. E aquela época, se tivesse essa facilidade de Enem, primeira opção, segunda opção, ia ser fantástico, só que não tinha. Então a gente escolhia um curso e era aquilo que a gente tentava para a faculdade. Dei sorte de entrar direto e isso foi muito bom. E eu aconselho a todos os meus alunos, saiam do médio e vão para a faculdade, para quem quer seguir estudando, claro. E aí depois vai almejando o curso que realmente quer. Muito aprendizado, fazer vários concursos diferentes para pegar jeito de prova. Eu comecei a fazer concurso público quando eu estava no segundo ano da faculdade, mas eu não fazia para professora, eu fazia concurso de banco, eu fiz concurso para brigada militar, eu fiz concurso para tudo que era coisa que aparecia. Eu encontrava um concurso, eu me inscrevia e eu fazia. Chegou ao cúmulo de eu fazer 2 provas de concurso no mesmo dia. Assim, isso pega jeito de prova. Depois de 2 anos fazendo concurso, eu comecei a ser aprovada nas provas que eu fazia. Teve um concurso da Caixa Econômica Federal que eu fui aprovada. Não cheguei a ser chamada, mas eu fui aprovada enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí, depois que eu me formei, foi muito mais fácil de fazer os concursos para a minha área e ser aprovada. Tanto que eu fiz 4 concursos em seguida que eu me formei e eu passei
na prova destes 4 concursos. Eu fui chamada em 3. O primeiro que eu fui chamada, eu cheguei a assumir e desistir, aí o segundo foi aqui em Canguçu que eu assumi, e o terceiro que eu fui chamada, eu não assumi, porque eu já estava trabalhando aqui em Canguçu e era em outra cidade. Então, fazer provas de concurso para pegar o jeito de prova é muito importante. Aprendizado, aproveitar todas as oportunidades durante a faculdade, congresso, viagem, passeios, projetos, tudo que a universidade oferece. Eu sou muito grata por ter sempre aproveitado tudo. Eu fui em alguns congressos fora do estado e foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer outros lugares, de conhecer pessoas diferentes, de ouvir pessoas diferentes. Eu lembro que quando se eu não me engano era Cristóvão Buarque, o nome dele, concorreu para a presidência, eu dizia assim, nossa, eu vi ele fazendo a abertura do congresso que eu fui no Mato Grosso. E assim, pessoas inteligentíssimas falando, foi uma experiência maravilhosa. E eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade precisa aproveitar. Todas as semanas acadêmicas dentro do curso eu fazia, todos os simpósios que tinha eu participava, apresentar trabalho onde dava eu estava indo, viagens, passeios para conhecer algumas coisas. A gente foi conhecer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, fomos no Observatório Astronômico, foi uma viagem maravilhosa, um conhecimento incrível. Então eu acho que assim, dentro da faculdade a gente tem muitas oportunidades. Aproveitar todas elas é muito bom. A gente constrói uma bagagem muito boa e isso faz muita diferença para nós lá no futuro. A gente tem uma segurança diferente lá no futuro quando a gente tem isso. 7º, guardar dinheiro até ter o valor total. Eu, na época da faculdade, eu tinha uma bolsa na faculdade, e ó, das oportunidades. E eu guardava o dinheiro dessa bolsa eu guardei no caso, para fazer minha carteira de motorista. Eu fiz minha carteira de motorista à vista, porque eu tinha guardado o dinheiro ali ao longo dos meses. Eu comprei meu computador à vista, porque eu fui guardando o dinheiro. E esse costume de guardar o dinheiro eu tenho até hoje, né? Por exemplo, eu queria comprar um tablet para usar nas aulas e eu fui juntando o dinheiro até eu ter todo o dinheiro para comprar o tablet. Ah, mas agora tu trabalha, podia ter pego do salário? Podia, não quis. Eu quis pegar o dinheiro das aulas particulares específico para comprar o tablet, porque era um investimento para as aulas, né? Então, até hoje eu tenho esse costume. Se eu quero comprar uma coisa, primeiro eu junto o dinheiro total. No momento que eu tenho todo o dinheiro, eu vou lá e compro. Na hora de comprar, eu vejo as opções. Se não ter juros comprando parcelado, eu compro parcelado. Se ter juros comprando parcelado, eu compro à vista. Se ter desconto no Pix, eu compro em Pix. Se não ter, eu compro no cartão. Então eu vejo qual é a melhor opção, mas eu só compro depois de eu ter todo o dinheiro. A menos que seja alguma emergência, tipo meu celular estragou no início do ano, precisei comprar um novo. Aí é outra história. Mas sempre ter esse objetivo, e eu comecei com isso lá atrás, na faculdade, eu já fazia isso. Então eu acho que esse aprendizado que veio lá dos meus 18, 19 anos, eu carrego comigo até hoje, e ele é muito importante, e eu desenvolvi antes dos 20 anos. E aí o último, o 8º para fechamento, é não beber nada de álcool, não ter nenhum vício. Eu acho que esse não é fundamental, esse é muito pessoal meu. Mas eu nunca gostei de bebidas alcoólicas, eu nunca tive curiosidade de experimentar cigarro, experimentar nada de drogas, nada. E aí com isso, eu acho que isso me fez muito bem e me faz muito bem até hoje. Eu acho saudável não ter esses vícios, não é que eu não beba em situação nenhuma. Um champanhe numa comemoração, tomo. Um vinho com alguma pessoa, em algum jantar, alguma coisa, uma taça, pouquinha coisa ali. Socialmente, mas não aquela função de ter que sair, ter que beber para fazer festa. Eu lembro na época que eu saía, que alguns colegas eram assim, enquanto não bebiam um certo tanto, eles não aproveitavam a festa, diziam que a festa não tinha começado. Só que para mim a festa começava bem antes, e aí eu não bebia, sabe por quê? Hoje eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu não queria ir no banheiro nas festas, eu achava os banheiros muito nojentos. E se eu bebesse até água, eu ia precisar ir ao banheiro. Então eu não bebia nada porque eu não queria ir no banheiro. Eu achava o banheiro muito nojento. E aí isso acabou sendo aprendizado muito bom. E que eu espero que os meus filhos sigam esse aprendizado. Tanto da mãe quanto do pai deles, que também não bebe, né? Aqui em casa nenhum dos dois bebe. E nós fizemos as festas tranquilamente na base da Coca-Cola, da Sprite, do suco natural. Então,
Esses foram os meus 8 principais aprendizados antes dos 20 anos, tá bem? Então, espero que isso inspire algumas pessoas, principalmente a galera mais jovem, né? Os meus alunos que acompanham por aqui e outras pessoas, né? Ou até mesmo pessoas com um pouco mais de idade que talvez não tenham aprendido esse princípio lá atrás, mas que possam passar para os seus filhos ou para si mesmo, tá bem? Semana que vem mais alguns aprendizados ao longo dos meus 41 anos de vida. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!